Bom dia, meus amigos do YouTube. É com muito prazer que eu venho registrar mais uma experiência que Deus me proporcionou e compartilhá-la para que a sua fé se fortaleça e que eu possa, de alguma maneira, ajudar a minha posteridade. Sei que isso não vai muito longe, porque o que vai ficar é a palavra de Deus, né? Eu vou passar, muitas coisas vão passar, todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus não passará. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará, diz as Sagradas Escrituras. E eu creio e será assim. Então, irmãos, como eu disse em outro registro, eu fui promovido lá no clube para diretor, não, presidente do Conselho Deliberativo. Isso significava uma maravilha muito grande, porque eu vinha de um estado de depressão e Deus foi me capacitando e me mostrando que não dependia de mim, dependia dele, e a minha parcela era crer somente. Creia somente que você, o resto deixa que eu faço. E foi o que aconteceu. Eu acabei sendo empossado como presidente do Conselho Deliberativo. Mas houve uma restrição lá, né? Que o presidente do clube, que foi eleito pela eleição, ele, ele se opunha a algumas medidas que a gente tomava, né? Então ele alegou lá que a minha eleição não era válida e eu me auto-intitulava presidente do conselho, né? É porque teve a ata de reunião e não houve outra reunião para ser assinada a primeira ata, né? Então aí houve sim a reunião, houve o nomeamento, porém eu não, ainda não havia assinatura, mas eu já tinha sido empossado. Então, e recebi aquelas afrontas, né? E ainda vamos dizer, me deixando chateado com isso aí, né? Umas palavras que machucaram um pouco na época. Então, eu fiquei esperando em Deus, né? Porque era uma guerra e eu entrar na guerra sozinho. Falei, Senhor, eu estou aqui te servindo e dá a direção. O que o Senhor quer que eu faça mediante essas palavras aí? E ele, aquietai-vos, fica tranquilo. Aí, como não havia muito, estava num estado de um período muito crítico no clube, que estava até prestes a fechar, né? Não tinha nem frequentador, nem os sócios já tinham abandonado tudo. Quase. Então eu vi na- no manual do clube, né? Que era estatuto, no estatuto do clube, e lá previa que quando não houvesse número de pessoas, teria que fazer um conselho, uma reunião do conselho e nomear o novo diretor, o novo presidente do clube. E esse presidente que já estava, ele queria que fosse pelas eleições. E eu estava fazendo um processo para que fosse indireta, né? Indireta, seria pelo conselho nomeando a pessoa, e ele queria que fosse direta, que fosse pelo restante dos sócios se juntando ali, indo na casa dos sócios lá para poder colher aquela assinatura do voto. Enfim, e a proposta, eu coloquei a proposta e dei andamento. Eu coloquei que ia ter tal dia a reunião do conselho e nós iríamos colocar um novo presidente do clube, né?
E se ele quiser ser candidato, poderia ser também, né, sem problema. Mas então ele fez uma carta na qual ele escreveu todas essas afrontas que ele falou. É como foi aquela carta de afronta de Senaqueribe lá. E eu lendo, ele me trouxeram para ler a carta, né, claro. E eu via ele falando que eu me intitulava presidente do clube, do Conselho Deliberativo e tal, e me desdenhando totalmente ali daquela posição, e que aquilo que eu estava fazendo não era válido, não tinha assim, é porque essa pessoa era advogada, era pessoa capacitada para. Eu não tinha. Eu estava ali fazendo o que precisava ser feito naquela circunstância. Nem tinha nada contra essa pessoa, mas Deus sabia o que ele precisava, né? E aí eu vi aquela carta e trouxe para casa, né? Vim descansar e apresentei ao Senhor, Senhor. Assim como foi lá o caso de Senaqueribe, eu apresentei a carta ao Senhor. Falei, Senhor, agora o Senhor me orienta, o que eu devo fazer, né? E aí ele me deu aquela vontade, né? Não no exato momento, mas logo depois de algum tempo, eu senti aquela inspiração de ler Jeremias. E fui ler o livro de Jeremias, né? E logo lá na parte que eu comecei a ler, estava escrito assim: não resistais ao rei da Babilônia. Para eu não resistir. Aí aquela palavra, opa! Não resistais ao rei da Babilônia. Falei, Jesus, então tá bom, vou ficar. E eu não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, mas para que houvesse a eleição indireta, ou direta, quer dizer, esse candidato, que era o presidente do clube, ele tinha que pegar a minha assinatura, que eu concordasse com aquela eleição. E como ele já tinha escrito aquela carta me afrontando, ele teve que vir aqui na minha casa, vir aqui em casa, bateu aí e pediu para eu assinar no campo onde ele falava que eu não era nada, que eu me auto-intitulava. Aí eu falei, então, se dependesse da minha pessoa, do sangue do ser humano sozinho, eu ia falar, você falou que eu não sou nada, eu não vou assinar nada. Lá, vá, se vira com isso aí, né? Mas não, a palavra de Deus me orientou, falando, não resistais. Faz o que o rei da Babilônia está pedindo. E eu estava achando que. Eu liguei os fatos, o rei da Babilônia é ele. E aí eu peguei e falei, você quer que assine aí? Assinei, falei, tudo o que vai acontecer vai ser do jeito que Deus quer. Eu estou sem. Então, como Deus já tinha falado, para não resistir, eu assinei lá para ele fazer a eleição do jeito que ele achava melhor lá, que era a direta, né? E aí ele arrumou um jeito de comunicar os sócios do clube para poder fazer a devida eleição lá. E até nessa eleição mesmo, eu me candidatei novamente para diretor de cultura e acabei sendo eleito. Mas enfim, então ele também foi eleito presidente do conselho novamente, presidente do clube, e o presidente do conselho passou a ser outro. Sei que houve a eleição, mas o que me mais maravilhou é que depois de um certo tempo o clube ele foi empossado pela prefeitura e fizeram o que hoje tem lá o Parque do Centro, ali onde era o clube. E acho que houve uma negociação com a diretoria, deram um terreno bem afastado do centro da cidade aqui,
para esse clube. E eu sei que hoje não tem mais aquele clube aberto ao público, né? Tem uma parte lá que ainda falta acertar alguns detalhes. Mas eu sei que tudo Deus está no controle. E naquele momento não cabia eu querer defender a minha honra, sabe? A palavra de Deus fala assim: não resistais ao rei da Babilônia. Naquele momento, apesar de parecer um sangue de barata, a direção de Deus era aquela lá. Faça o que ele está querendo, porque eu creio que Deus não vai durar muita coisa. Isso aí vai passar e vai ser do jeito que eu quero lá. E eu logo senti isso aí, foi o que eu falei para ele na hora que eu assinei. Então, eis aí o registro de mais uma experiência que Deus me proporcionou. Se você gostou, deu seu like, positivo ou negativo, fica à vontade. A intenção é compartilhar com você a minha fé e que você também tenha experiências com Deus. Que Deus abençoe. Se você quiser se inscrever no meu canal, sempre que surgir algum comentário, alguma experiência, eu vou registrar, se Deus assim o permitir. Que Deus abençoe. Um abraço.